Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá. A gente já viu, né? Começamos lá na primeira aula que a gente viu a junção PN, vimos o diodo, as polarizações do diodo, polarização direta, polarização reversa. Vimos alguns circuitos com diodos, né? Tanto em corrente contínua quanto depois em corrente alternada. Daí a gente viu, né, o retificador de meia onda, de onda completa, certo? E na aula de hoje a gente vai ver tipos especiais de diodo, tá? Que são o LED, o diodo Zener e o fotodiodo. Vamos lá então. Então, vamos, né, aos tipos especiais de diodos. Então, o primeiro é o LED, tá? O que é o LED? É um diodo, porém ele emite luz, tá? Provavelmente, né, à volta de vocês estão rodeados de LEDs, porque eles estão tanto, né, para indicação, por exemplo, em aparelhos para indicar se o porto está ligado ou desligado, em controle remoto, coisa assim, como também em lâmpadas na nossa residência, né? Ultimamente a iluminação LED está sendo bem difundida por causa da economia. Então, ultimamente, né, a gente tem utilizado bastante LEDs em iluminação nas lâmpadas das nossas casas, né? Então, quando começou era mais de indicação mesmo, né? E agora a gente já tem LEDs de potência, como aqui na imagem, né, para iluminação. Então, como funciona um LED? Se a gente pensar primeiro, né, lá no diodo, né, a gente viu, então, a polarização reversa do diodo, né, que a gente acaba aplicando o positivo aqui no lado N, então a gente atrai as cargas negativas aqui para as extremidades, né, então não passa a corrente aqui, a região de depleção ela fica maior. Depois a gente viu a polarização direta, né, quando a gente aplica então o positivo da fonte aqui no lado P, no ânodo, né, então que vai ocorrer, né, a condução de corrente aqui pelo diodo, ele vai estar diretamente polarizado. E num LED, a gente também, né, a polarização direta vai ser igual ao diodo, certo? Porém, quando vai acontecer, então, a condução de corrente, vai ser emitido luz também, tá? Então, dessa combinação aqui, dessa recombinação que vai acontecer aqui dentro entre as cargas positivas e negativas, entre os elétrons e a lacuna, vai haver a produção de fótons, tá? Então, vai ser emitida luz. Quando ele está polarizado reversamente, ele se comporta igual um diodo, tá? Ele bloqueia a corrente, tá? Então não vai passar corrente por ele. Quando ele está polarizado diretamente, vai sim passar corrente e também vai ter emissão de luz, tá? Então é assim que funciona um LED, certo? Os LEDs, para a gente saber a polaridade dele, então não é que nem um diodo, né? Que o diodo ele tem um risquinho aí do lado indicando que aquele é o cátodo. No diodo não. Desculpa, no LED não. Então, como a gente pode fazer? Tem três maneiras de a gente identificar a polaridade de um LED. No caso aqui seria um LED de alto brilho, né, que ele tem esse encapsulamento. Tem alguns LEDs que eles já são SMD, por exemplo, então o encapsulamento não é bem esse. Provavelmente os que a gente vai utilizar no laboratório seja esse aqui. Tá, então eu vou mostrar para vocês as três maneiras. Tá, uma delas são os terminais aqui do LED, tá? Então, o terminal menor é o cátodo, tá? O negativo, e o terminal maior é o positivo. Tá bom? Mas, por exemplo, e se eu pegar e cortar os terminais, como é que eu vou saber? Não vou ter como saber mais qual é o menor e qual é o maior, porque eu posso cortar eles e deixar os dois do mesmo tamanho. Então, eu tenho que ter outras maneiras também de identificar. Uma outra maneira é que aqui, ó, no cátodo, no lado negativo, ele é retinho aqui, ó. Porque se a gente for ver, tipo, o encapsulamento aqui, olha, ele é redondo e tem um lado que ele é reto, que esse lado é o cátodo, tá? E tem também como a gente vê internamente, tá? Que aqui internamente vocês estão vendo que tem dois triângulos, né? E esse triângulo maior aqui, no caso, é o cátodo, tá? Então, três maneiras a gente vê. Primeiro, pelos terminais, né? O terminal menor. Segundo, então, pelo lado, tem um lado dele que é reto, tá? E terceiro, então, pelo lado maior aqui dentro, tá? Que seria o cátodo também. Então, essas são as três maneiras de a gente identificar a polaridade de um LED. Certo? Como um LED funciona, então? Quando ele está polarizado diretamente e passa a corrente por ele, ele emite luz. Quanto maior essa corrente, tá? Maior vai ser a emissão de luz, maior vai ser o brilho do LED, tá bom? Claro que ele vai ter um valor máximo, né? Tu não vai poder só ir injetando corrente que ele vai queimar. Então ele tem um valor máximo, porém como a gente vai aumentando a corrente proporcionalmente, ele também vai aumentando esse brilho dele proporcionalmente, tá? A gente tem LEDs nas mais diferentes cores, tá? Isso depende do que? Ele depende do... tem um material, tá? Nessa camada externa aqui dele, normalmente é fósforo, tá? Que daí vai fazer com que, por exemplo,
dependendo desse encapsulamento por fora dessa parte externa, se o LED vai ser colorido, se não, se ele vai ter uma luz branca mais azulada, se ele vai ter uma luz branca mais amarelada, tá? E outra coisa que também existem LEDs RGB. O que são LEDs RGB? São LEDs que você consegue variar a cor dele, tá? Então, ao invés de ter só 2 terminais aqui, ele tem 4 terminais, tá? Porque daí ele tem um LED verde, um vermelho e um azul dentro dele. Então, tu vai conseguindo variar a corrente em cada um deles, tu vai, né, através dessa combinação dessas 3 cores, tu vai conseguir qualquer cor que tu quiser, tá? E como a gente vai fazer, por exemplo, para analisar um circuito com LED? Então, olha só. O LED, ele tem uma queda de tensão específica, tá? Então, por exemplo, lá no diodo de silício, que era 0,7, aqui também tem uma queda de tensão específica. Essa queda de tensão vai depender do LED. Por exemplo, esses LEDs de brilho, de sinalização, vai ser 1,5, 2,5 volts. Tem alguns LEDs de potência, que a queda de tensão é bem maior. Pode ser 6, pode ser 10, pode ser 50, tá? Então, a gente sempre tem que informar qual vai ser a queda de tensão do LED, tá? A tensão de joelho dele. E ele também é especificado pela corrente máxima que pode passar por ele. Então, se a gente passar uma corrente maior que a corrente máxima por ele, a gente pode queimar o dispositivo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O que normalmente a gente faz é que quando a gente vai ligar um LED, a gente coloca um resistor em série. Então, através desse resistor, a gente consegue regular a corrente que vai passar pelo LED, tá? Para que não seja maior, né, que a máxima corrente que ele suporta. Então, por exemplo, aqui, nesse circuito aqui, né, como eu analisaria? Eu tenho uma tensão aqui na fonte de tensão, que eu estou chamando de U, eu tenho a resistência e eu tenho o meu LED. E nesse meu LED, como vocês podem ver, ele está polarizado diretamente, né, porque o ânodo do LED está aqui no positivo e o cátodo está no negativo. Ele vai ter uma queda de tensão, que a gente está chamando aqui de U-LED, tá? Para a gente saber qual vai ser a tensão nessa resistência, né, a tensão na resistência vai ser a tensão da fonte menos a tensão do LED. Então, como está aqui na equação, né, tensão da fonte menos a tensão do LED. Então, essa vai ser a queda de tensão nessa resistência. Para eu saber qual o valor dessa resistência, é só eu dividir isso pela corrente que está passando por esse circuito, porque como a gente tem esses 3 elementos em série, né, a corrente nesses 3 elementos vai ser a mesma, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o valor dessa resistência, é só eu pegar a queda de tensão na resistência, que é a tensão da fonte menos a tensão do LED, dividido pela corrente do circuito, certo? Por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo, tá? Eu tenho um LED aqui, tá? Eu tô falando que nesse circuito aqui, a tensão da minha fonte é 10 volts, tá? Então, o meu U aqui vale 10 volts. Aí eu quero saber qual o valor da resistência, então, de R, para acionar um LED de 2,5 volts e 0,015 amperes. Então, o que eu estou falando? Que a tensão de joelho desse LED aqui é 2,5 volts, tá? E eu quero que por esse LED circule 15 mA de corrente, tá? Eu também sei qual é o valor de tensão da minha fonte, que é de 10 volts. Então, eu quero saber qual é o valor dessa resistência, né, para que eu tenha esses 15 mA circulando pelo meu LED. Então, como que eu vou resolver esse circuito? Bom, primeiramente eu vou achar qual é a queda de tensão na minha resistência. Se eu for fazer aqui por malhas, né, eu vou ter menos a tensão da fonte, mais a tensão no resistor, mais a tensão no LED. Ou seja, a tensão no meu resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão do LED. Como eu sei que a tensão na fonte é 10 e a tensão no LED é 2,5, vai ser 10 menos 2,5. Então, eu já sei que a tensão no meu resistor vai ser de 7,5 volts, tá? É só eu dividir agora, como a gente tem uma resistência, né? É só usar a lei de Ohm. E vou dividir, então, essa tensão no resistor pela corrente que vai passar por ele. Então, no caso, olha só, né? Peguei a tensão da fonte menos a tensão do LED, que vai dar 7,5. Dividi pela corrente que eu quero que circule por esse circuito, que é de 15 mA. Fiz essa divisão e cheguei num valor de resistor de 500 ohms, tá? Então, para que passe 15 mA por esse LED, eu tenho que colocar um resistor aqui de 500 ohms. Normalmente os circuitos que a gente vai analisar, então, com LEDs vai ser assim, tá? Eu vou falar, eu sei qual é a queda de tensão desse LED e eu quero que passe tal corrente por ele. Que valor de resistor eu vou usar? Ou, se o valor de resistor é tal e a queda de tensão no LED é tal, qual vai ser a fonte de tensão que eu preciso usar, tá? Então, vai ser sempre isso. Sempre a gente vai analisar os circuitos, tá? Pensando que o LED tem uma queda de tensão, tá? Vai ser assim que a gente vai analisar. Eu vou fazer agora a simulação desse circuito, só pra gente conferir. Então,
aqui eu estou usando o PSIM, tá? Um programa de simulação, e eu desenhei o nosso circuito. Então, aqui eu coloquei uma fonte de tensão contínua, tá? Com um valor de 10 volts de tensão. Aqui eu coloquei uma resistência, então, de 500 ohms. Estou medindo a tensão em cima dessa resistência e aqui eu coloquei um LED, tá? Nesse LED eu posso configurar aqui qual vai ser a tensão de joelho dele, que eu coloquei 2,5 volts como nosso exemplo. E também estou medindo então aqui qual vai ser a tensão em cima do meu LED, só para a gente conferir se vai ser 2,5 volts mesmo, tá? Estou medindo também a corrente que está passando por esse circuito. Então, só para conferir se o nosso cálculo lá está certo, né? Se usando o resistor de 500 ohms, a gente consegue uma corrente de 15 mA por aqui. Então, eu vou simular esse circuito e aqui, ó, eu estou mostrando para vocês em vermelho a tensão no LED e em azul a tensão no resistor. Então, se vocês verem aqui, ó, a tensão no LED, que está em vermelho aqui em cima, é de, ó, entre 2 e 3, ou seja, 2,5, né? Que vai ser a tensão que a gente viu lá, a tensão que eu coloquei nele, a tensão de joelho. Essa vai ser a queda de tensão em cima do LED. Já a tensão no resistor, então, vai ser a tensão da fonte, que é 10 volts, menos a tensão do LED. Então, vai ser 10 menos 2,5, vai dar 7,5. Como vocês podem ver aqui, né? Está entre 7 e 8, 7,5. Essa tensão, essa linha em azul. Já se a gente for olhar agora a corrente no LED, ó, é de 0,015 amperes, ou seja, 15 miliamperes. Então, isso está correto, né? Com esse resistor, né, de 500 ohms, a gente vai ter, sim, uma queda de tensão, uma corrente que passa pelo LED de 15 miliamperes, tá? O que eu fiz agora? Agora eu modifiquei a fonte de tensão aqui. Antes era 10, agora eu coloquei 20 volts, tá? Eu quero mostrar para vocês que a tensão em cima do LED vai continuar a mesma, tá? Vai continuar esses 2,5 volts. Então, essa tensão que eu incrementei aqui de 10 volts vai estar toda em cima da nossa resistência. Como a gente aumentou a tensão na resistência, a gente vai estar aumentando a corrente na resistência também. Então, quando eu aumento aqui a minha fonte de tensão, eu faço com que a corrente que passe pelo circuito vai ser maior agora. Isso faria com que o brilho do LED, a intensidade luminosa dele, aumentasse, o fluxo luminoso. Então, a gente estaria produzindo mais brilho, tá? Se a gente for olhar a simulação, então, ó, a tensão do meu LED continua a mesma, 2,5 volts, aqui em vermelho. Já a tensão na minha resistência aumentou, porque todos esses 10 volts que eu aumentei foram parar na minha resistência, tá? Então, agora a tensão na resistência é de 17,5. Tá, e agora a tensão no LED, como vai ser? Bom, é só eu calcular a tensão em cima da resistência para saber, né? Eu sei agora que a tensão, então, na resistência vai ser de 17,5. Como eu sei que a resistência é de 500 ohms, ó, isso me resulta numa corrente de 35 mA. Então, se eu olhar aqui na simulação, ó, 35 mA, essa é a corrente que está passando pelo LED, tá? Então, só a gente, né, projetando esse valor de resistor, a gente vai conseguir variar a corrente através do nosso LED, tá bom? Bom, depois do LED, então a gente vai ver outro tipo especial de diodo, que é o fotodiodo. O que será que é um fotodiodo, então? É um diodo, tá? E ele tem uma janelinha transparente e a pastilha semicondutora dele é sensível à luz, tá? Então, quando vai incidir uma luz nesse fotodiodo, ele vai fazer com que nos terminais dele surja uma corrente, tá? Então, com o fotodiodo é uma maneira de, por exemplo, a gente transformar a luz, né, em sinal elétrico, tá? Porque conforme vai incidindo essa luz nele, vai haver uma passagem de corrente nos terminais dele, tá? Quanto maior for essa intensidade luminosa, maior vai ser a corrente nos seus terminais, tá? Então, ele é muito utilizado, por exemplo, para a gente fazer uma isolação de um circuito, tá? Porque assim, ó, às vezes a gente quer isolar um circuito do outro, né? Uma parte do circuito do outro, porque vai que aconteça alguma coisa, vai que aconteça uma descarga elétrica, alguma coisa, se eu tiver meu circuito isolado, essa descarga não vai se propagar, por exemplo, para o resto do circuito, tá? Então, com o fotodiodo, tá? Eu consigo, por exemplo, eu posso ter um LED, tá? Numa parte do circuito. Então, conforme eu vou aumentando a corrente desse LED, ele vai aumentando a intensidade luminosa. E do outro lado do circuito, ao invés desses circuitos estarem conectados eletricamente com o fio, eu coloco um fotodiodo. Então, esse fotodiodo vai vendo, né, qual é a intensidade luminosa do meu LED lá do outro lado. Conforme eu vou aumentando a intensidade luminosa, eu vou aumentando a corrente que vai circular nesse outro circuito que o fotodiodo está presente, tá? Então, ele é bastante usado assim, tá? E mais em circuito de comunicação, de comandos, a gente quer isolar uma parte do outro, tá? Então, só para vocês saberem que ele é
ele é acionado por luz, tá? Ele tem uma janelinha transparente e conforme a luz incidir nele, ele vai aumentar ou diminuir a corrente que vai passar por ele, tá bom? Agora, o outro, então, tipo de diodo é o diodo Zener, tá? Aí, olha só o que esse diodo faz. Esse diodo, ao contrário dos outros diodos que a gente viu, ele é projetado para operar na região de ruptura, tá? Então, a corrente que vai passar pelo diodo Zener, ela vai passar no sentido inverso, não o que a gente está acostumado. Assim, ó, se a gente polarizar diretamente um diodo Zener, ele vai se comportar como um diodo comum, tá? Se você pensar aqui na curva, ó, a curva que a gente viu antes, né? Esse lado de cima aqui, tá? Porém, quando a gente polarizar ele reversamente, tá? Que vai ser aqui, ó, vocês estão vendo ó, que a corrente está indo do cátodo para o ânodo. Essa corrente vai haver circulação de corrente, tá? Então ele não vai bloquear, vai haver sim circulação de corrente. E vamos ver como isso... Ah, deixa só uma coisa que eu não falei, é que o símbolo do diodo Zener é isso aqui, ó, tá? Então, além do risquinho, a gente coloca esses tracinhos pro lado. Assim como, não sei se vocês viram lá, mas quando eu falei do diodo do LED, o símbolo do LED é essas flechinhas saindo, tá? Que tá indicando, então, que tá saindo luz ali, tá? Então, o símbolo do LED é esse, o diodo com as flechinhas saindo. E o símbolo do diodo Zener, então, né, é esse Zzinho aqui, se vocês pensarem desse jeito, com o traço, tá? Então, olha só, se a gente for pro gráfico aqui, tá? Então, olha só, se a gente polarizar diretamente, ele vai se comportar como um diodo comum. Se a gente polarizar ele reversamente, ó, então, vai ter um valor de tensão que a gente vai colocar aqui, que ele não vai conduzir corrente, tá? Então, ele vai estar bloqueando. Porém, vai ter um valor aqui, ó, que a gente vai chamar de VZ nominal, que ele vai deixar, ó, então quando a gente chegar nesse valor de tensão, ele vai começar a conduzir corrente, tá? Vocês estão vendo? Então essa corrente vai ter um valor mínimo de corrente que ele vai deixar, que a gente chama de Z mínimo, até um valor máximo, que é aqui o IZ máximo, tá? Lembrando que aqui a gente está nos valores de tensão negativa, tá, gente? Então, ó, essa primeira parte do gráfico é aquela parte do gráfico do diodo comum, tá? Que se a gente vai colocar, então, vai passar da tensão de joelho, ele vai conduzir corrente, tá? Aqui a gente está vendo, então, uma tensão reversa, tá? Então, ó, apliquei uma tensão reversa, não conduziu, opa, cheguei num valor aqui, que é o valor de tensão do diodo Zener, que ele é especificado por esse valor, que ele vai sim conduzir, tá? Aí tem um valor mínimo, né, que vai ter então uma corrente aplicada mínima que ele vai conduzir, que a gente chama de VZ mínimo, e tem um valor de corrente máximo, porque assim, não é qualquer valor de corrente que eu aplicar reversamente dele que ele vai conduzir. Vai chegar uma corrente que também a gente vai ter, que nem no outro diodo lá, né, que a gente vai ter uma tensão reversa, mas a gente ficasse aplicando uma tensão muito grande, ele ia ser destruído, né, ele ia deixar conduzir corrente, porém ele ia parar de funcionar. Aqui também, então se a gente chegar num valor de corrente muito alta, ele também vai parar de funcionar, tá? Porém, esses valores de tensão aqui, tá? O VZ mínimo, o VZ máximo e o VZ nominal, eles são bem próximos, tá? Então a gente considera que eles são um valor só, tá? Vamos, né, falar então como a gente vai projetar um diodo Zener, tá? A gente vai fazer o projeto de um diodo Zener pela potência. Então, assim, ó, a gente vai saber qual é a queda de tensão nele, qual é, no caso, essa VZ, né, essa tensão reversa nele, tá? E a gente vai saber qual é a potência dele, tá? A potência máxima que ele suporta, tá bom? Então, se a gente sabe qual é a potência máxima e qual é a tensão nele, a gente pode saber qual é a corrente máxima que vai passar por ele, tá? Então, para a gente saber qual é a corrente máxima que ele vai suportar, é só a gente fazer a potência dele dividido pela tensão nominal dele, tá? E quando a gente vai estimar, então, a corrente mínima, né? Se a gente pensar aqui nesse gráfico, qual é a corrente mínima que ele vai passar a conduzir, é só a gente fazer a corrente máxima dividido por 10, né? Normalmente é uma regra de projeto que a gente utiliza, né? Pega a corrente máxima e dividir por 10. Tá? Então, lembrem o diodo Zener, né? A gente utiliza ele para tensões reversas e a gente usa ele, então, para conduzir corrente no sentido contrário, tá? Não no sentido comum. Por que que a gente usa o diodo Zener? Por exemplo, para a gente fazer regulagem de tensão, tá? Ele é muito utilizado em reguladores de tensão, para a gente deixar a tensão num ponto fixa, tá? Vou fazer 2 exemplos agora, talvez esclareça um pouquinho, né? Vocês devem estar com dúvida nessa parte. Então, olha só. Aqui eu tenho um circuito, ó.
eu tenho então uma fonte de tensão, um resistor e um diodo Zener. Ó, vocês estão vendo que eu estou utilizando ele ao contrário? Se eu utilizasse ele virado aqui, tá? Não no sentido que ele tá, ele se comportaria como um diodo normal, tá? Porque ele ia estar polarizado diretamente. Porém, a gente utiliza ele, né? A aplicação dele é para quando ele está polarizado reversamente, tá? Então, olha só. Eu estou dizendo aqui para a gente determinar qual vai ser a tensão mínima e máxima de entrada, esse US aqui, para que o diodo Zener opere na região de regulação, tá? Ou seja, que ele, né, tenha aquela tensão fixa dele, tá? Então, olha só, o que eu estou informando para vocês? O valor dessa resistência, tá? Eu estou informando que essa tensão nominal Zener, essa tensão reversa, né, que ele fica regulado, que ele fica fixo nesse valor, é de 6,2 volts, tá? Então, essa é uma especificação desse componente, tá? A tensão dele é de 6,2 volts e a potência máxima que ele suporta é 0,5 watts, tá? Então, lembrem, né, que o diodo Zener, ele é projetado pela potência máxima e pela tensão dele, tá? Que são esses dois valores que eu informei aqui, tá bom? Eu quero saber, então, qual é a tensão máxima e mínima de entrada para que ele opere como um regulador. Bom, se eu quero saber qual é a tensão mínima e máxima, o que eu posso encontrar primeiro? Que nem a gente viu lá na parte de projeto, eu tenho que encontrar qual é a corrente mínima e qual é a corrente máxima que ele suporta, tá? Vocês lembram que eu falei que para a gente encontrar a corrente máxima era só dividir a potência máxima pela tensão? Então, ó, essa é uma equação dele, tá? A corrente máxima que ele vai suportar é só dividir, então, essa potência máxima dividido pela tensão dele. A potência máxima é 0,5 watts e a tensão máxima é 6,2. Então, eu vou dividir 0,5 por 6,2 e vou chegar numa corrente máxima de 0,081 amperes ou 81 miliamperes, tá? Então, essa é a corrente máxima que ele suporta. Se a gente aplicar uma corrente maior que essa, a gente vai queimar esse componente, tá? Lembrando que essa corrente é reversa, tá? Ela vai passar aqui do cátodo para o ânodo, tá bom? Bom, a gente já sabe qual é a corrente máxima. Então, olha só, se eu sei qual é a corrente máxima que esse diodo suporta, eu posso, né, através desse valor de corrente, como esses componentes estão todos em série, se eu sei a corrente, né, essa corrente também é a corrente que passa por esse resistor, certo? Então, se eu sei a corrente que passa pelo resistor e sei o valor da resistência, eu posso achar qual é a queda de tensão nesse resistor, tá? Eu já sei qual é a queda de tensão no meu diodo, que é 6,2. Então, se eu sei a queda de tensão no resistor e no diodo, eu vou saber qual é a tensão na fonte. Assim, eu encontro qual é a tensão máxima de entrada que eu preciso. Tá? Então, ó. Eu só coloquei aqui também, né, que como eu falei antes, para a gente descobrir qual é a corrente mínima que passa pelo diodo por projeto, então é só pegar o valor máximo e dividir por 10. No caso, eu vou pegar o valor máximo que eu achei, que foi de 0,081, e dividir por 10. Então, no caso, deu 8,1 miliamperes, tá? 0,0081 amperes, tá? Então, deixei aqui, né? Eu troquei aqui, eu tô usando, na verdade, 500 ohms no resistor, eu esqueci de trocar aqui, mas depois eu mudei o exemplo e tô fazendo com 50 ohms, tá? Então, na verdade, o RS vale 50 ohms, tá? Não, a gente não precisou utilizar ele no exemplo até agora, né? Bom, então eu encontrei a minha corrente máxima e minha corrente mínima, tá? Então agora eu vou aplicar essas correntes no resistor e ver qual vai ser a tensão máxima de entrada e a tensão mínima. Para encontrar primeiro a tensão máxima, então, como eu sei, né, lei de Ohm aqui no resistor, sei a resistência, sei a corrente e encontro a tensão, tá? Então eu encontrei a tensão máxima em cima desse resistor, que vai ser de 4,05 volts. Se eu sei a tensão no resistor, sei também a tensão no Zener, eu só somar as duas para chegar na minha tensão de entrada. Então, né, somei a tensão no resistor com a tensão do Zener, cheguei na minha tensão de entrada. Então, a tensão máxima de entrada que eu posso ter para que o diodo opere na região de regulação, tá? Opere como um regulador e não queime, é de 10,25 volts. Se eu aumentar essa tensão, eu vou estar passando da corrente limite do diodo, e ele pode, então, queimar, tá? E daí ele vai deixar de operar como um diodo, né? Ele vai se comportar como um curto-circuito. Certo? Então, o que eu preciso fazer agora é encontrar qual é o valor de tensão mínimo. Ó, já botei aqui, então, minha tensão máxima vai ser de 10,25. Para eu achar o valor mínimo, como eu sei também qual é o valor mínimo de corrente que circula por aqui, que a gente, né, considera como uma regra de projeto 10 vezes menor que a corrente máxima, eu também multiplico ele pela minha resistência, tá?
Então, aqui eu peguei minha resistência 50, minha corrente mínima que é 8 mA, multipliquei e deu 0,405 volts. Se eu somar essa tensão com a minha tensão do Zener, que continua a mesma, tá? Lembrem, é um valor fixo, tá? Ele grampeia nesse valor quando ele está polarizado reversamente. É só somar as duas que eu vou ter minha tensão de entrada, tá? Então, ó, somei 6,2 com 0,405, cheguei em 6,605 volts, tá? Então, agora eu sei qual vai ser a minha faixa de tensão que eu posso ter aqui na entrada para que esse diodo Zener opere como um regulador, tá? Eu posso variar a tensão de 6,605 volts até a 10,25, que ele vai estar operando como regulador. Se eu diminuir a tensão de 6,605, não vai estar passando corrente pelo circuito, ele vai bloquear, tá? Se vocês lembrarem lá daquela curva, até ele chegar no valor de tensão mínima, ele não vai conduzir. Então, ele vai estar operando como um diodo normal, tá? Ele vai estar bloqueando. Quando eu chego em 6,605, ele começa então a ter uma propriedade que é inerente dele, do diodo Zener, que ele começa a conduzir corrente, uma corrente reversa, tá? Lembrem, é do cátodo para o ânodo. E ele vai ficar conduzindo essa corrente até a gente chegar no valor de 10,25 volts. Quando a gente ultrapassar esse valor, ele vai começar então ele pode, né, pode queimar o equipamento, o componente, ele pode deixar de funcionar. O que eu fiz agora foi que eu montei aqui no PCIM dois circuitos, tá? Olha só, então estou utilizando nos dois o resistor de 50 ohms, nos dois o diodo Zener também eu só coloquei aqui, né, a tensão de breakdown dele, a tensão reversa de 6,2, a mesma coisa nos dois. E eu só mudei aqui a tensão de entrada, então num eu coloquei 6,605 e no outro eu coloquei 10,25, que foi os valores que a gente achou lá no cálculo, para ver se está correto o nosso cálculo. Então, no caso aqui, a gente deveria ter 8 mA de corrente e aqui deveria ter 81, né? O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo a tensão no resistor e a tensão no Zener. A tensão no Zener, lembre, deve ser sempre a mesma, né? O que vai mudar vai ser a tensão nos resistores, então, e a corrente do circuito, tá? Então, simulando esse circuito, ó, a primeira gráfico aqui, eu tenho a tensão no Zener, ó, e vocês podem ver que as duas são iguais. Tá, eu sei, tá dando uma diferença entre as duas aqui, mas por quê? Vocês estão vendo que tá dando um valor muito pequeno, aqui, ó, o 0,00008, tá? Então, sim, esses valores são iguais, tá? A tensão no Zener nos dois circuitos é de 6,2, tá? Ó, já a tensão no meu resistor, quando eu tô com 6,605 lá na entrada, ó, a tensão no resistor vai ser 0,405. Se eu clicar aqui, eu vou ver os valores, tá? Acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas, ó, tá aqui, ó. A tensão no resistor mínima, então, tá 0,405, tá 4,04 na menos 1. Já a tensão máxima no resistor, ó, tá 4,05 volts, tá? Então, foi os valores que a gente calculou. Se a gente for olhar a corrente, então, aqui é o I máximo e o mínimo. Ó, vocês podem ver que o sinal é negativo, né? Porque, lembrei, é uma corrente reversa, porque ela tá indo do cátodo pro ânodo, que não é o sentido normal, né? Comum de corrente nos nossos diodos. Então, ó, a corrente máxima está sendo 8,09 na menos 2, ou seja, 80,9 mA, e já a corrente mínima, então, está sendo 8,09 mA, tá? Então, são os valores que a gente calculou antes, tá bom? Então, ó, é assim que funciona o diodo Zener, tá? A gente vai utilizar ele virado, polarizado reversamente, porque daí polarizado reversamente ele vai manter essa tensão constante nele. E a gente vai usar isso, ele realmente por isso. Porque assim, ó, por exemplo, eu posso colocar aqui um resistor como carga e eu quero deixar a tensão na minha saída fixa. Então, eu vou utilizar um diodo Zener da tensão que eu quiser para manter essa tensão na saída estável, fixa no valor dessa tensão reversa do diodo Zener. Olha só, gente, agora vamos fazer outro exemplo com o Zener, tá? Eu tenho um circuito aqui, ó, uma fonte de tensão, um resistor, o diodo Zener, tá? Ó, tá polarizado reversamente. E outro resistor aqui, tá? Que seria a carga do nosso circuito, tá? E eu quero saber se o meu Zener está funcionando como regulador de tensão ou não. Ou seja, se ele está mantendo a tensão fixa aqui nesse resistor em 5 volts ou não. Como é que eu posso analisar esse circuito? Bom, como eu sei qual é a potência, então, do meu resistor, a potência do meu Zener, a potência máxima, eu tenho que analisar se a corrente que está passando aqui por esse diodo Zener, ela está dentro daqueles valores, né, entre o valor máximo e o mínimo. Porque se ela estiver operando entre o valor máximo e o mínimo, ela está operando naquela região ali, né, de operação do diodo Zener, tá?
Se ela tiver menor que a corrente mínima, o diodo vai estar bloqueando, tá? Então não vai ter 5 volts nele. E se ele tiver a corrente que estiver passando por esse diodo tiver maior que a corrente máxima que ele suporta, o diodo vai queimar, né? Ele vai entrar, então, num curto-circuito e ele não vai funcionar, né, grampeando a tensão ali em 5 volts, tá? Então, o que eu tenho que analisar é se essa corrente que passa por esse diodo aqui está entre o valor máximo e o mínimo. Tá, bom, como é que a gente acha, então, qual é a corrente que passa por esse diodo? Bom, vamos analisar esse circuito, tá? Bom, ó, eu posso, então, coloquei aqui, eu tenho a tensão da fonte, tenho uma queda de tensão nesse resistor, tenho uma queda de tensão nesse diodo e uma queda de tensão nesse outro resistor, tá? E tenho as correntes também, né? Bom, aqui, então, eu tenho uma corrente total passando por esse resistor, pelo resistor 1 que eu chamei aqui, e aqui nesse nó a corrente se divide, então vai uma corrente aqui para o diodo e vem outra corrente para esse resistor, tá? Mas vamos lá, vamos analisar então esse circuito. O que eu posso fazer? Bom, se eu analisar essa primeira malha aqui, tá? Que é composta pela fonte de tensão, pelo resistor 1 e pelo diodo. Então, ó, eu tenho começando por aqui, tá? O sentido horário. Horário. Então, eu tenho menos 10 volts mais VR1 mais a tensão no Zener igual a zero. A tensão no Zener eu sei que é 5 volts, né? Então, eu tenho menos 10 mais VR1 mais 5. Aqui, então, dá menos 5, passando para o outro lado fica 5 volts. Bom, então eu sei que a tensão nesse resistor 1 aqui é 5 volts. Como eu sei a tensão em cima dele e a resistência, eu consigo encontrar a corrente. Então, ó, eu consigo encontrar o I total através da lei de Ohm em cima desse resistor, que a tensão é 5 e o resistor é de 100 ohms. Então, eu sei que a corrente total aqui é de 0,05 amperes, tá? Se eu encontrar agora qual é a tensão aqui nesse outro resistor, eu consigo, né, encontrar a tensão no Zener. Então, vamos lá. Se eu analisar essa segunda malha aqui, ó, esses dois, né, o Zener e esse resistor, eles estão em paralelo, então a tensão em cima deles é a mesma, né? Então a tensão em cima desse resistor é igual a tensão no Zener, que é de 5 volts. Como eu sei também a tensão em cima desse resistor e sei a resistência, eu consigo encontrar a corrente através da lei de Ohm. Então, ó, o IC vai ser 5 dividido por 500, que vai dar 0,01 amperes, tá bom? Então, ó, agora eu sei o I total e o IC, é só encontrar o I Zener, posso fazer através de uma análise de nós aqui nesse ponto, né? Então, ó, se eu analisar aqui como as correntes que estão entrando positivas e as correntes que saem negativas, eu vou ter mais I total, menos I Zener, menos IC. Chegando, né, à conclusão que a tensão no Zener vai ser a corrente total menos a corrente aqui em cima desse resistor, que eu estou considerando que é a minha carga nesse circuito. Tá? Então, é só diminuir o valor do outro, os valores que eu encontrei antes, eu vou ter que a corrente no Zener é de 0,04 amperes. Bom, então eu sei qual é a corrente que passa por ele. Basta eu analisar agora se esse valor de corrente está entre aqueles limites, né, o máximo e o mínimo. Como é que eu sei isso? Bom, lembra das fórmulas que a corrente máxima que passa pelo Zener é a potência dividido pela tensão dele, né? Essa é a corrente máxima. E a corrente mínima é a corrente máxima dividido por 10, tá? Então, a potência é 1 watt e a tensão é 5 volts. 1 dividido por 5 dá 0,2 amperes. Bom, então eu vi que essa tensão aqui que está passando por ele, ela é menor que a máxima, né? Ou seja, esse diodo não está queimado, ele está funcionando. Pode ser que essa tensão não seja, né, seja menor que a mínima. Se for menor que a mínima, o diodo está bloqueando a tensão, bloqueando a corrente, né? E ele não está grampeando em 5 volts. Vamos analisar se ela é menor ou não que a mínima. Bom, a corrente mínima é só dividir a máxima por 10. Então, dividindo a máxima por 10, eu chego a 0,02 amperes. Analisando agora a corrente que passa pelo diodo, eu vejo que essa corrente que está passando é maior que a mínima. Quer dizer o quê? Que o meu diodo Zener está funcionando sim como regulador de tensão, tá? Porque essa corrente que está passando por ele está entre os limites máximo e mínimo dele, tá? Certo? Então, é basicamente esses exercícios que a gente vai fazer, tá? A gente vai analisar se ele está funcionando como regulador de tensão ou não. Daí a gente pode sempre, né, como a gente vai considerar a tensão nele fixa, através da tensão nele a gente vai conseguir descobrir a tensão nos outros componentes, tá? Mas a função mais, assim, que ele é utilizado mesmo, os resistores Zener, o diodo Zener é como regulador de tensão, tá? E esse valor de tensão que ele grampeia tem dos mais variados, tá? Daí depende da especificação desse componente. Certo, pessoal? Então, só para mostrar para vocês, aqui eu tenho 3 LEDs, tá? E vocês podem ver, ó,
que tem um terminal maior que o outro, ó. Então, o terminal menor é o cátodo e o terminal maior é o ânodo, tá? Então, aqui eu tenho 3 LEDzinhos de alto brilho, tá? Um vermelho, um verde e um amarelo, tá? Esse é um dos encapsulamentos dos LEDs, né? Tem bem mais. E eu também tenho aqui um diodo Zener, olha só. Eu tenho aqui um diodo Zener. Vocês podem ver que esse lado aqui, que é o preto, então, é o cátodo, tá? Porém, olha só, eu tenho outro diodo aqui, que é um diodo de germânio. E ele é quase igual ao diodo de Zener, ó. Então, só pelo encapsulamento, assim, não tem como a gente saber se o diodo é Zener ou não. A gente só vai conseguir saber isso olhando lá na folha de especificações, né? Encontrando o datasheet dele, vendo quais especificações dele, se ele é um diodo Zener ou não, tá bom? Só olhando assim a gente não tem como saber. Porém, se a gente for representar ele num desenho, a gente sabe sim, né, através daquela simbologia que eu mostrei pra vocês, né, que tem um Zzinho ali, né. Então é isso, tá? Esses são os tipos especiais de diodo. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, então, lá no Google Classroom, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.